Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje o regime de delegação de competências nos municípios e entidades intermunicipais no domínio das funções sociais, da educação, da saúde, da segurança social, bem como da cultura, e o Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, acompanhado do Sr. Secretário de Estado da Administração Local, farão de seguida a apresentação deste regime hoje aprovado no Conselho de Ministros. Foi também aprovado pelo Conselho de Ministros o caderno de encargos do processo de reprivatização do capital da TAP, Transportes Aéreos Portugueses, e o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, em conjunto com o Sr. Secretário de Estado dos Transportes, farão de seguida também a apresentação desta decisão de hoje do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros aprovou ainda um diploma que estabelece as regras que devem obedecer o projeto, o fabrico e a avaliação da conformidade e comercialização de equipamentos sob pressão, transpondo parcialmente uma diretiva da União Europeia sobre esta matéria. Trata-se de um diploma de natureza estritamente técnica e que segue escrupulosamente aquilo que consta da diretiva a transpor. O Conselho de Ministros determinou também hoje a criação de uma equipa técnica visando o estudo de um modelo de governação transversal aos sistemas de proteção social dos funcionários e agentes da administração pública, a saber, a ADSE, as ADMs, que é o regime que existe, o subsistema que existe para os militares das Forças Armadas, bem como a SHAD, que são os dois regimes que existem, quer para os militares da Guarda Nacional Republicana, quer os agentes da Polícia de Segurança Pública. Trata-se da criação de um grupo de trabalho que irá estudar formas de integração destes subsistemas no sentido exclusivo de, sem eles perderem a sua identidade própria, lhes permitir algumas economias de escala em termos de gestão financeira. O Conselho de Ministros autorizou também a Força Aérea Portuguesa a realizar a despesa relativa à aquisição de combustíveis operacionais para a aviação, como é natural, para o ano de 2015, ascendendo até ao montante global máximo de 14,6 milhões de euros. Por último, referir-vos que o Conselho de Ministros aprovou também hoje a recondução dos Conselhos de Administração do Instituto Português de Oncologia de Coimbra, do Hospital Distrital da Figueira da Foz e, no caso do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, a nomeação de uma nova diretora clínica, que faz parte da administração, como sabem também, que será a doutora Maria de Fátima dos Santos Lima. Os outros Conselhos de Administração trata-se apenas da recondução, uma vez que terminaram os mandatos no final de 31 de dezembro, portanto no final do ano passado. Eu peço ao Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional para fazer então a apresentação do diploma hoje aprovado relativo à delegação de competências para as autarquias locais. Muito obrigado, Sr. Ministro. Portugal é tradicionalmente um dos países mais centralizados da Europa. E, no entanto, existem importantes vantagens em muitos domínios na descentralização de competências. Vantagens que decorrem da proximidade aos problemas, da melhor informação que daí resulta e capacidade, portanto, de os resolver, da possibilidade de adequar as políticas públicas a diferentes realidades que existem nos territórios e às diferentes preferências das comunidades locais, e também na promoção de uma responsabilidade mais direta e mais imediata relativamente a esses temas, a esses problemas. Talvez seja por isso, por essas vantagens da descentralização, que também há muitas décadas em Portugal que se fala da importância de proceder a uma descentralização. Mas poucos passos concretos têm sido dados nessa matéria. O Decreto-Lei que foi hoje aprovado é um passo muito importante no iniciar de um ambicioso processo de descentralização, que é um pilar fundamental da reforma do Estado. Este Decreto-Lei não procede a uma transferência definitiva e universal de competências para as autarquias, mas sim, numa primeira fase, à delegação de competências nos municípios através de contratos interadministrativos. O Decreto-Lei identifica as competências que podem ser delegadas nas autarquias, sejam municípios, sejam comunidades intermunicipais, em 4 setores: educação, saúde, segurança social e cultura. Identifica também os princípios e método comum ao abrigo dos quais vão decorrer a contratualização, seja com os municípios, seja com as comunidades intermunicipais. Entre esses princípios estão a igualdade entre todos os municípios interessados,
a garantia da transferência para os municípios e as comunidades intermunicipais dos recursos financeiros e patrimoniais necessários ao serviço público em causa. A obrigatoriedade da melhoria da qualidade desse serviço público, aferida através de indicadores de resultado que serão contratualizados com as autarquias, mas também a criação de um mecanismo de monitorização e avaliação de todo o processo, incluindo da obtenção desses resultados em termos de melhoria do serviço público em causa. A implementação prevista, até devido à natureza do mecanismo ser um de delegação de competências por via de contratos interadministrativos, é uma implementação progressiva com projetos piloto que se assentam na adesão voluntária dos municípios ou comunidades intermunicipais em causa. Essa implementação progressiva através de projetos piloto visa gerar a confiança e tranquilidade necessárias para poder mais tarde vir a proceder a uma transferência definitiva e alargada de competências. E nesse sentido, nesse mesmo contexto, também avaliar relativamente a estes projetos piloto aquilo que correu bem ou o que necessita de alterações neste modelo, de forma a que este processo de centralização que agora se inicia se traduza, como é o nosso objetivo fundamental, numa verdadeira melhoria da qualidade do serviço público para as populações. Sabemos que reformas estruturais deste tipo são reformas muito ambiciosas e que por vezes também suscitam dificuldades. E é por isso que, tendo uma ambição muito grande neste domínio, agimos ao mesmo tempo com uma metodologia assente na progressividade e na adesão voluntária dos municípios e comunidades intermunicipais. Muito obrigado. Eu peço à Sra. Secretária de Estado do Tesouro para vos fazer a apresentação do diploma relativo o caderno de encargos relativo à TAP. Muito obrigada, Sr. Ministro. Pois foi hoje, como o Sr. Ministro referiu, aprovado o caderno de encargos relativamente à privatização da TAP, que contém as principais condições a que deverão obedecer as propostas que serão depois objeto de apreciação previamente à fase da alienação. Dentre as exigências que estão em causa está a contribuição para o reforço da capacidade económico-financeira da TAP SGPS e da TAP SA e da sua estrutura de capital, bem como a assunção do compromisso de estabilidade laboral. É também exigida a garantia de execução de um projeto estratégico que tenha em vista a preservação e promoção do crescimento da TAP, com a manutenção da integridade e identidade empresarial e autonomia do grupo, conservando a marca TAP e a sua associação em Portugal e assegurando que a sede, a direção efetiva do grupo TAP continuam a estar localizadas em Portugal, valorizando e desenvolvendo os seus recursos humanos. Será ainda avaliada a contribuição do projeto para o crescimento da economia nacional, incluindo o desenvolvimento do atual Hub Nacional como plataforma estratégica nas relações entre a Europa, a África e a América Latina. Os candidatos estarão vinculados ao cumprimento das obrigações de serviço público, incluindo no que respeita às ligações aéreas entre os principais aeroportos nacionais e às regiões autónomas, bem como a continuidade e reforço das rotas que sirvam às regiões autónomas, a diáspora e os países e comunidades de expressão ou língua oficial portuguesa. Será tida em conta a experiência técnica e de gestão no setor da aviação, a sua idoneidade e capacidade financeira, e as ações a alienar ficarão sujeitas a um período de indisponibilidade de 5 anos. Muito obrigada. Ficamos então à vossa disposição para questões que nos queiram colocar. Estive aí. A minha questão é precisamente sobre a TAP. Falou aqui dos compromissos de estabilidade laboral e eu pergunto se de facto a notícia que foi avançada hoje pelo público de que não haverá despedimentos enquanto o Estado for acionista se consta deste caderno de encargos. Muito obrigado pela questão. Eu gostava de dar um enquadramento à pergunta que faz, apenas porque o caderno de encargos tem um conjunto de matérias que foram objeto de discussão com os sindicatos que aceitaram sentar-se com o Governo e discutir aspectos que eram relevantes para o futuro da companhia e, especificamente, matérias de natureza laboral. Muitas das matérias que eram relevantes para o futuro da companhia estavam já previstas,
quer na privatização que foi iniciada por este Governo em 2012 e que depois teve a conclusão que todos conhecem. E eu recordo que a preservação da identidade da companhia, a seu estatuto de companhia de bandeira, a sede e direção em Portugal, a manutenção da base operacional no nosso país, a preservação do hub nacional e a contribuição para a economia eram já condições de 2012 que estavam também refletidas no Decreto-Lei da Privatização e que agora estão mais uma vez vertidas no caderno de encargos. As novidades que este caderno de encargos tem relativamente ao caderno de encargos anterior têm a ver com a previsão e a regulação dos mecanismos da opção de compra e de venda, porque, como sabem, o Estado manter-se-á como acionista da companhia durante um período de tempo e que não era previsto assim em 2012, e também relativamente a alguns aspectos de natureza laboral, nomeadamente aqueles que vão ser acertados por acordo que está fechado entre o Estado e esses sindicatos e que tem a ver com a prevalência de acordos de empresa com estes sindicatos por um período de tempo mais alargado e que dão também a este conjunto de sindicatos e aos seus associados, nos termos que ficarem definidos nesse acordo, que dão garantia de não existência de despedimento coletivo durante um determinado período de tempo. Esse período de tempo é 30 meses ou a manutenção do Estado com o capital com que ficar na sequência deste processo de privatização, dos dois, o maior. É importante dar conta que a avaliação que foi feita destas matérias de natureza laboral passou o crivo não apenas do Conselho de Administração da TAP, mas também dos assessores financeiros que para todas estas obrigações tiveram a ocasião de validar o impacto que elas tinham na probabilidade do sucesso da privatização. E a convicção profunda que temos é que estas condições, porque representam uma mais-valia para a empresa, nomeadamente a paz social que está também acordada com as direções dos sindicatos que connosco acordaram estas matérias, é um valor em si mesmo e que traz valor estratégico, financeiro, patrimonial e económico para o processo de privatização. Daí que há sempre duas faces da moeda, mas parece-nos que quem, desde a primeira hora, manifestando preocupações legítimas, esteve disponível para negociar com o Governo, tem agora o reconhecimento desse mérito negocial e a garantia de que teremos agora e no futuro de continuar a cuidar, sobretudo, do crescimento da companhia, do seu posicionamento estratégico nos setores do turismo e no desenvolvimento económico e, mais uma vez, reiterar que a privatização não fará perder impostos a Portugal, porque eles continuarão a ser pagos em Portugal, não deteriora vínculos laborais, porque a legislação laboral portuguesa continuará a aplicar-se aos trabalhadores que hoje são de uma TAP inteiramente pública e, portanto, todo o valor estratégico é mantido e, se possível, multiplicado, porque, como disse a senhora Secretária de Estado do Tesouro, o requisito de capitalização da empresa é central neste processo de privatização. Não procuramos valor significativo pela alienação, procuramos sim dar condições à empresa para que ela possa crescer no futuro. Boa tarde, Sr. Secretário de Estado, Patrícia Cracel, da RTP. Queria lhe fazer uma pergunta, apesar de apresentar todos estes pontos. Um investidor que entra numa corrida sabendo que tem que cumprir alguns destes encargos, como manter trabalhadores, também manter alguns dos acordos que implica custos com questões de saúde e tudo isso, não pode retirar interesse do investidor ou, não havendo falta de interesse, baixar o valor da empresa? Essa é uma pergunta. E depois para o Sr. Ministro Marques Guedes, uma questão que veio de ontem no final de uma reunião com o Secretário de Estado da Administração Pública sobre tabela suplementos, tabela salarial única. O Sr. Secretário de Estado disse que nos próximos, sem estipular o tempo, vai ser enviado para Belém a tabela de suplementos. Quanto à questão da tabela de salarial única, não foi a revisão, não foi muito claro nos esclarecimentos. A minha pergunta é, o Governo vai ou não avançar com essas duas tabelas ou pode vir a deixá-las cair, como foi entendido pelos sindicatos? Obrigada. Posso começar eu por responder, porque penso que a minha resposta é mais curta.
Em primeiro lugar, corrigir a sua pergunta, tanto quanto sei, não foi entendido pelos sindicatos, foi entendido por um sindicato e, de resto, entendido diferentemente pelos outros sindicatos. Eu penso, tanto quanto sei, que o assunto já foi esclarecido ontem pelo próprio Sr. Secretário de Estado, no Ministério das Finanças, mas posso-lhe confirmar que, obviamente, não faz sentido absolutamente nenhum dizer que se vai deixar cair, não é a tabela salarial, é a tabela remuneratória única, a TRU, nem a TRU, nem a TUS é a tabela única de suplementos. A intenção do Governo sobre esta matéria é uma intenção muito clara. Achamos que há aqui uma reforma fundamental a fazer, que é acrescentar, por um lado, transparência e, por outro lado, coerência a todo o sistema remuneratório nas administrações públicas. Faz parte da componente de remuneração dos funcionários, quer a remuneração base, quer os suplementos. E, portanto, tanto a TRU como a tabela única de suplementos são, digamos, dois elementos da estrutura remuneratória. Desde o princípio que estava pensado pelo Governo poder, até o final de dezembro do ano passado, portanto, até 31 de dezembro, ter os dois diplomas em vigor e, portanto, com isso, poder, digamos, avançar em conjunto com as duas matérias, porque elas são, na prática, duas componentes de uma mesma matéria, que é a matéria remuneratória. O atraso, que é público, relativo à promulgação por parte do Sr. Presidente da República relativamente à tabela única de suplementos, naturalmente que provocou que houvesse algum deslize, digamos assim, no calendário que estava previsto. Mas confirmo também que vai ser reenviado para o Sr. Presidente da República a tabela única de suplementos depois de algum diálogo natural nestas matérias com a Presidência da República relativamente a esclarecimentos técnicos a dar relativamente ao próprio diploma e contamos que, se for essa a intenção do Sr. Presidente da República, assim que seja feita a promulgação, o processo retome o seu curso normal. Portanto, é este o esclarecimento que eu penso já tinha sido dado ontem, mas eu aproveito e agradeço a sua pergunta para lhe reafirmar agora aqui. E peço ao Sr. Secretário de Estado para falar sobre a outra questão relativa à TAP. Muito obrigado, Sr. Ministro. Obrigado também pela questão. Todas as condições que constam no caderno de encargos que será oportunamente publicado têm, de uma forma ou da outra, impacto no valor. Seria muito mais simples para o Governo vender, por exemplo, só a companhia aérea e não a TAP SGPS, que tem a Manutenção Brasil, que é um negócio deficitário. Seria muito mais simples para nós não pormos como condição que o Hub Nacional se mantivesse e se ficasse ao livre-arbítrio dos futuros compradores. Portanto, não separemos as matérias de natureza laboral das outras matérias. Ou seja, todas elas são um equilíbrio entre direitos e obrigações e que têm umas impacto positivo, outras impacto negativo do ponto de vista do valor. Para nós, a avaliação que fizemos foi que um processo conduzido com a paz e serenidade com que esperamos que este processo seja conduzido é um valor em si próprio. E não estimamos que o impacto do ponto de vista de valor deste conjunto de condições que em matéria laboral ficaram previstas no caderno de encargos tenha esse impacto significativo. Porque, veja, estamos a falar de um conjunto de sindicatos que partilham a mesma visão que o Governo tem relativamente ao futuro da companhia, concordam que ela precisa de capital, concordam que todos temos de trabalhar para o seu crescimento e que não se iluda ninguém com esta proteção. Esta proteção tem um prazo de validade, ou seja, se a empresa não crescer, não for capitalizada, não tiver mais aviões para fazer mais voos, se não tiver um impacto maior da economia, esta garantia tem um prazo de validade e os despedimentos acontecerão. Mas não é nada disso que nós queremos e não é nada disso que os sindicatos que connosco chegaram a um acordo querem. Querem que a empresa cresça e com esse crescimento gere valor, crie riqueza e emprego, nomeadamente emprego qualificado. É esse o nosso objetivo. É uma proteção, mas que tem como pano de fundo esta lógica na visão sobre o futuro imediato e mais de médio prazo na empresa e estamos por isso confortáveis com o equilíbrio que foi possível alcançar nesta negociação. Muito obrigado. Joana Navais, da SIC, boa tarde. Permita-me insistir um bocadinho nesta questão. Haverá neste momento 5 potenciais interessados na corrida à privatização da TAP. Queria, desde já, que me confirmasse se de facto já o Governo tem conhecimento desses 5 interessados. E permita-me insistir neste ponto, com estas condições, não apenas as de matéria laboral, a que chegamos agora a acordo com os trabalhadores, mas também as do ponto de vista estratégico, não se está de alguma forma a restringir muito o leque de potenciais interessados. Isso não pode resultar numa perda de valor, pelo menos no que toca
ao encaixe financeiro desta privatização e queria pedir-lhe pormenores sobre o calendário que está previsto, como é que vai decorrer agora a fase de entrega de propostas, serão só propostas vinculativas, haverá uma fase de propostas não vinculativas, o que é que está calendarizado. Queria aproveitar para fazer também uma questão à Secretária de Estado do Tesouro a propósito da redução das taxas dos certificados de aforro e dos certificados de Tesouro. Estamos a falar de uma redução para quanto? Esses valores já estão previstos? O que é que está em cima da mesa? Eu peço ao Sr. Secretário de Estado primeiro para responder sobre a TAP e depois a Sra. Secretária de Estado do Tesouro. Penso que a questão dos certificados foi diretamente à Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado pela questão. Como eu tive a ocasião de dizer há pouco, há valores que para nós nesta privatização são inalienáveis. Todas as condições de natureza estratégica para nós são uma condição que tem de se manter independentemente de quem é o acionista. Sabem qual é a nossa aproximação relativamente aos processos de privatização. Não os vemos como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade. E o que interessa são o conjunto de condições que ficam vertidas nos diplomas que vamos aprovando e não propriamente o capital que tem a obrigação de cumprir essas obrigações. E depois, deixe-me voltar a sublinhar um aspecto que é fundamental. A paz social tem um valor intrínseco. Ele não é facilmente mensurável em dinheiro, mas a paz social garante que a empresa harmoniosamente partilha dos mesmos objetivos de crescimento e desenvolvimento no curto prazo e no médio prazo que o Governo tem vindo a anunciar como sendo o seu próprio objetivo. Se estivermos todos a remar no mesmo sentido, não apenas o caminho é mais simples de se percorrer, mas também o valor, quer o valor estratégico, quer o valor patrimonial, fica mais facilmente preservado. Nós não termos feito o esforço de negociação que fizemos e não termos podido alcançar o acordo, se houvesse disponibilidade por parte dos sindicatos e intransigência por parte do Governo, aí julgo que merecíamos uma crítica forte por não termos promovido condições para essa paz social. Felizmente encontramos interlocutores à altura do desafio que tínhamos pela frente e por isso a paz social será uma realidade na empresa e com isso preservaremos muito valor estratégico e patrimonial para o Estado. Muito obrigado. O calendário não está definido no caderno de encargos e, portanto, não cabe estritamente nas aprovações que fizemos hoje. De qualquer forma, o calendário que havia sido previamente indicado, quer pela Sra. Ministra de Estado e das Finanças, quer pelo Sr. Ministro da Economia, mantém-se, isto é, a nossa estimativa é que o processo como um todo esteja concluído ainda no primeiro semestre de 2015, com a decisão relativamente ao investidor que merecerá a preferência por parte do Estado. Mas só com uma fase de entrega de propostas? A decisão que foi tomada hoje em Conselho de Ministros é que haja uma fase única de entrega de propostas e, por isso, imediatamente vinculativas, abrindo-se o caso de o Conselho de Ministros poder, em querendo, ter também uma fase negocial posterior para melhorar certos aspectos dessa proposta vinculativa, se entender que os mesmos podem merecer negociação. Mas, no que diz respeito às diferenças face ao processo de 2012, não teremos essa fase não vinculativa, mas acrescentamos uma fase negocial posterior à entrega de propostas vinculativas, se o Conselho de Ministros entender que há interesse nessa mesma fase negocial. Relativamente aos certificados, como é sabido, os cidadãos têm à sua disposição dois instrumentos de captação de poupança, onde podem aplicar as suas poupanças a médio e longo prazo. Instrumentos esses que são de dívida pública. Estou a falar dos certificados do Aforro e dos certificados do Tesouro Poupança Mais. Os certificados de aforro são um produto que existe há várias dezenas de anos, que eu penso que é bem conhecido da maioria dos portugueses e que viu as suas condições alteradas pela última vez de taxa de juro, elevada na altura, em agosto de 2012, em 2,75%, o que permite as taxas ligeiramente superiores a 3% que o produto tem hoje. Os certificados do Tesouro Poupança Mais foram criados no final de 2013 e com uma taxa que penso que também é conhecida. Acontece que em 2012, em agosto de 2012, quando foi alterada pela última vez a taxa dos certificados de aforro, a taxa das obrigações do Tesouro a 10 anos, da dívida pública que o Estado emite em mercado institucional, estava nessa altura em valores superiores a 9%.
Quando os certificados do Tesouro Poupança Mais foram criados, em final de outubro de 2013, as mesmas taxas, as taxas de obrigações do Tesouro a 10 anos, de dívida de médio e longo prazo, estavam nessa altura acima de 6%. Esta semana, como sabem, fizemos uma emissão de dívida pública dupla, a 10 e a 30 anos, em que as taxas a 10 anos, dessa emissão a 10 anos, ficaram a valores inferiores a 3%. Que são valores historicamente baixos e que refletem a capacidade da consolidação orçamental que Portugal viveu nos últimos anos e também a capacidade que o país teve de assimilar de várias reformas estruturais que permitem que hoje em dia o investimento em dívida pública portuguesa esteja normalmente reconhecido pelos investidores internacionais e que nós tenhamos recuperado uma normalização, completa normalização na nossa capacidade de acesso ao mercado de financiamento de médio e longo prazo. E, portanto, o Estado não oferece estes produtos aos aforradores portugueses, mas ao oferecê-los tem também que o Estado tem que ser um bom gestor da dívida que emite e, portanto, tem que ter em conta os custos que paga e é natural que com um ajustamento tão forte nas taxas que o Estado paga nos vários produtos, promova aqui também um ajustamento nas taxas deste tipo de produtos e, nesse sentido, e por isso eu indiquei que as taxas sofreriam uma descida a partir do início de fevereiro. Estamos neste momento a estudar as alternativas, não tenho ainda valores para disponibilizar, mas eles serão conhecidos assim que possível. Muito obrigada. Ana Torres Pereira, Jornal de Negócios. Eu não fiquei muito clarificada relativamente ao calendário, portanto, agora que o caderno de encargos será publicado em Diário da República, penso que ou hoje ou amanhã, até quando é que os potenciais interessados deverão fazer chegar as propostas vinculativas? E relativamente aos trabalhadores, fala da paz social e do acordo com os sindicatos, mas ficaram 3 de fora. Eles não são suficientemente representativos para os incluir? Como é que irá gerir, uma vez que eles continuam firmes com o fim da privatização e de avançar com ações contra este processo de venda? Muito obrigado. Sobre o calendário, eu julgo que neste momento, com esta aprovação, a resposta que eu dei anteriormente é aquela que quero manter. Não gostava de entrar em mais detalhes sobre o processo propriamente dito, apenas sinalizar que gostávamos de ter a seleção do investidor até ao final do primeiro semestre, é nesse calendário. Depois o calendário tem alguns momentos intermédios, mas que não julgo que seja útil por hora estarmos a divulgar, porque isso depende da gestão do próprio processo, que a senhora Secretária de Estado do Tesouro e eu próprio conduziremos do ponto de vista técnico a partir daqui. Sobre a questão da paz social, estão sempre todos convidados para poder expressar o seu ponto de vista, mas depois garantir que os processos num Estado de Direito democrático possam seguir esse mesmo caminho. Claro que os 3 sindicatos que ficaram de fora deste acordo têm representatividade, mas nesta fase eu diria que mais importante do que apontar a exceção é sublinhar a regra. E a regra, quer em número, quer em representatividade, quer em qualificação, aponta no sentido de termos uma ampla maioria conosco em preservar valor na companhia e em projetá-la para um futuro em que Portugal é diferente da maioria dos países europeus apenas porque tem uma companhia pública e não propriamente o contrário. Nós não somos inovadores no facto de querermos privatizar uma companhia aérea, quando muito seremos inovadores pelo facto de não o termos ainda feito, e acreditamos que de facto a companhia ficará melhor se este processo for concluído dentro de um caminho de paz social e com a preservação do valor estratégico e patrimonial, quer para o Estado, quer para o país. Muito obrigado. Eu aproveito, antes de haver nova pergunta, só para complementar a resposta da Sra. Secretária de Estado do Tesouro. Penso que há uma precisão que vale a pena deixar. Estava implícito, mas de qualquer maneira. Tudo aquilo que a Sra. Secretária de Estado disse relativamente ao ajustamento das taxas de juro é para a frente, para as novas compras. Portanto, todos os atuais detentores de certificados não são afetados nas suas taxas. Isso que fique claro, para que não haja aqui qualquer intranquilidade da parte dos aforradores. Boa tarde. Uma pergunta para o Sr. Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, aqui, Nuno Serra Fernandes, da TSF. A propósito ainda desta questão da paz laboral e dos compromissos laborais, eu fiquei sem perceber se esta assunção, esta garantia de compromissos, estabilidade de compromissos laborais, é válida para todos os trabalhadores do Grupo TAP
ou só para aqueles, os associados dos sindicatos, dos novos sindicatos que assumiram esse compromisso com o Governo? Obrigado. Muito obrigado. O compromisso é válido para quem acordou esse compromisso com o Governo. Naturalmente, estas matérias foram muito debatidas, o resultado a que chegámos resulta de vários equilíbrios, de muita interação, de muita discussão e, portanto, os compromissos a que chegámos são válidos para o universo de sindicatos que connosco aceitaram discutir e, no fim, acordar estas matérias. Muito obrigado. Ministro da Área Económico, gostava de fazer duas questões. Uma, saber se o Governo já recebeu a nova reavaliação financeira da TAP, que tinha sido pedida aos assessores financeiros, e insistir na questão dos interessados. Têm sido falados 5 nomes. Quantas propostas chegaram ao Governo ou quantas propostas esperam receber? Obrigada. Relativamente à questão das avaliações, estamos a trabalhar nelas, não temos valores neste momento para divulgar, portanto é um trabalho que está em curso e que ainda vai demorar. Relativamente às propostas, esperamos recebê-las agora quando começar a ter contactos, quando as condições forem conhecidas. Muito obrigada. Boa tarde, Ana Clotilde Correia, da agência Lusa. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro Marques Guedes se o Governo está a discutir a revisão do acordo de Schengen ou a criação do registro de nomes e de passageiros, e relativamente à questão da delegação de competências ao Ministro Poiares Maduro, a ANMP deu um parecer desfavorável a esta matéria. Como é que pensa avançar contra os municípios ou a organização que os representa? Obrigada. Em relação à primeira pergunta que me coloca, não foi matéria que tivesse sido objeto hoje de análise no Conselho de Ministros. De qualquer maneira, eu já afirmei aqui na semana passada, não é propriamente o acordo de Schengen que está a ser objeto do que quer que seja. O que há, naturalmente, é um trabalho que já vinha atrás por parte do Governo, como eu já disse aqui na semana passada, tanto eu como a Sra. Ministra da Justiça, relativo à atualização da Estratégia Nacional de Combate ao Terrorismo. São questões diferentes e, portanto, para que não haja confusões relativamente a essa matéria. Sobre a questão do chamado controle das listas de passageiros, digamos assim, essa é uma matéria que tem vindo a ser trabalhada no contexto europeu e que ainda não está encerrada. E, portanto, não é uma matéria que seja tratada isoladamente pelo Governo português. Este é um processo que tem beneficiado de uma ampla consulta e negociação com os municípios. Aliás, este tema já foi debatido 2 vezes no Conselho de Concertação Territorial, onde houve sempre um largo consenso entre todos aqueles que estão representados no Conselho de Concertação Territorial quanto à importância de avançar com este processo. E no domínio específico da educação, onde estamos mais avançados na elaboração dos contratos interadministrativos de delegação de competências, há mais de 10 meses que, com um conjunto muito alargado de municípios, temos vindo a ter discussões sobre o tema e temos feito avanços substanciais. O parecer da ANP, que é aliás um parecer votado por uma maioria, é um parecer que, se por um lado é favorável ao processo, por outro lado manifesta alguma preocupação quanto à falta de detalhe em alguns domínios. Os domínios em que não existem ainda contratos interadministrativos tipo. E, portanto, nós estamos convencidos que, naturalmente, que nessas áreas em que ainda não existe um contrato interadministrativo, nós vamos apresentar e discutir e conversar sobre esse contrato interadministrativo, não apenas com os municípios individualmente, mas também com a própria Associação Nacional de Municípios Portugueses. E estamos convencidos que isso, bem como a circunstância deste se tratar de um processo, que, repito, voluntário, em que só participarão os municípios que assim o entendem, é a melhor garantia de que o processo se fará em consenso, o processo se fará tranquilamente com municípios e com comunidades intermunicipais. Devo dizer também que nós também prevemos, gostaríamos até, que existissem nas diferentes áreas diferentes modelos de descentralização ao nível das competências que são delegadas, para permitir precisamente testar e avaliar diferentes modelos. E nesse sentido há uma margem maior também de adequar aquilo que são
as competências que vão ser delegadas nesses contratos interadministrativos aos diferentes municípios e às diferentes realidades. Há um outro ponto importante e que suscita naturalmente nesta fase ainda a preocupação dos municípios, que tem a ver com os recursos financeiros. Mas já há um acordo de princípio claro. É aquele que, por exemplo, na área da educação, onde estamos mais avançados, os recursos financeiros a transferir são os recursos financeiros que o Ministério da Educação e Ciência atualmente despende no exercício dessas mesmas competências nesse município ou comunidade intermunicipal. Trata-se agora de apurar em concreto, ao nível de detalhes técnicos, qual é esses montantes. E, portanto, acreditamos que toda a metodologia que nós estamos a seguir e que o interesse que continua a ser manifestado por muitos municípios permitirá que este processo avance e avance de forma consensual, permitindo que finalmente, depois de muitas décadas de discussão em abstrato sobre descentralização em Portugal, se comece a concretizar esse processo de descentralização e comecemos a poder ter no terreno exemplos concretos em áreas extremamente importantes de descentralização de competências. Não. Eu pedi então que fosse a última questão, porque também sobre temos o Carnaval, se o Governo já decidiu se dá ou não a tolerância de ponto, até porque já 12 autarquias decidiram que vão dar essa tolerância. A questão do Carnaval está resolvida desde o início desta legislatura. O Governo não dá tolerância de ponto no Carnaval. Entendemos que esse assunto é um assunto que já ficou resolvido nos anos anteriores. Pela nossa parte, já nem sequer é um assunto. Mas como é que o Governo vê o facto destas autarquias decidirem dar, apesar do Governo não dar? Aquilo que decorre da autonomia das autarquias locais, às autarquias locais deve ser perguntado, não é ao Governo. Então, peço desculpa. Raquel Almeida Correia, do Público. Só para perguntar ao Sr. Secretário de Estado se ainda continua a ser negociado o financiamento, o empréstimo de 250 milhões de euros pela TAP, e se já há algum resultado dessas negociações. Uma vez que a pergunta tem a ver sobre financiamento e as matérias de financiamento são competência das finanças, eu endereçava a questão à Secretária de Estado do Tesouro. Eu não conheço nenhum empréstimo de 250 milhões de euros. Aquilo que sei é que a TAP está, como faz parte do seu trabalho normal, procura financiar-se recorrentemente no mercado e, portanto, estará a fazê-lo como faz parte de qualquer empresa que tenha que girar os seus recursos financeiros, os seus passivos com responsabilidade. Obrigada. Muito obrigado então, bom almoço e boa tarde a todos.